O adversário vai nos levar. Exato. Muitas meninas atrás. Yeah. Muito cuidado. Yeah. E a tentação é enorme. A tentação é enorme. Nós precisamos realmente fazer ver com as nossas próprias investiduras, né? Exatamente. Precisamos lutar contra o adversário. Sim. Precisamos, manter-se firme aos convênios. Com certeza. Porque nem é fácil os missionários. Uma vez, um presidente ele me perguntou assim: Ei, Jamal, se você pudesse, dos mandamentos, né, que existem, todos os mandamentos que nós temos, que o Pai Celestial nos deu, se você pudesse tirar um deles, tipo, excluir aqui, esse aqui, não queremos mais, qual seria? Adivinha só o que eu falei? Castidade. Castidade, ele falou por quê? Só, presidente, muitos jovens estão a cair por causa de castidade. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do After Mission Podcast. No After Mission Podcast, nós compartilhamos experiência e buscamos inspiração. Como vocês sabem, cada semana com mais um convidado especial para compartilhar essas experiências e nos ajudar a ganhar mais inspiração. Então, para você que é retornado a missionário em perspectiva, até mesmo líderes, membros da igreja e a Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, vocês são super convidados para assistir esses episódios e serem inspirados, ok? Então, que esses episódios do After Mission Podcast possam realmente, desejamos nós, né, que esteja impactando a vossa vida até agora. Então, convidado desta semana, ele é um missionário retornado, né, como sempre. Ele serviu na missão Moçambique Maputo, né, em 2000. Ele foi servir em 2024 e voltou em 2026, né, nosso querido Mário Simões. Então, gostaria de dar as boas-vindas para ele no nosso After Mission Podcast e ele vai deixar algumas palavras também. Muito obrigado. Esta é uma grande oportunidade estar aqui na casa. Então, espero que tenha muita oportunidade para poder compartilhar a experiência que realmente que eu tive durante a missão. Okay. Bem especial, bem especial. Nós estamos realmente animados. Eu aposto que também o pessoal lá em casa também está tão animados para ouvir essas experiências, né, vindo de ti. Basicamente aqui vamos conversar muito, grande Mário Simões, sobre a vida antes da missão, durante a missão e também depois da missão, nem suas experiências. Sei que tens muito a compartilhar conosco, então eu quero que você se sinta à vontade. Fique à vontade. Ok? Então, desde já, gostaria de saber quem é o Mário Simões? Né? Quem é o Mário Simões? Então, realmente, o Mário Simões de hoje é um homem já moldado, né? Um homem já moldado, um homem que consegue olhar para o seu lado espiritual, né? Consegue olhar para o seu lado espiritual e tem desejo de realmente ajudar as pessoas, né? Além do trabalho missionário. Então, após a missão também, aquele desejo ainda permaneceu para poder ajudar as pessoas a chegar-se a Cristo. Uau, maravilha, interessante. Que bom saber que você tem esse desejo. E, grande Mário Simões, gostaríamos de ouvir um pouco de ti, né? Como era sua vida antes da missão, né? Na verdade, antes mesmo de conhecer a igreja, né? Quem era você, junto com sua família, antes de conhecer o Evangelho, a Igreja de Jesus Cristo? Muito bem. Então, já isso passa-se muito tempo, né? Mas eu tenho que buscar as partes que realmente eu consigo me lembrar. Então, antes de conhecer o Evangelho, realmente eu era uma pessoa muito diferente, né? Uma pessoa muito diferente, uma pessoa que realmente não se preocupava com o bem-estar espiritual. Então, era somente uma pessoa normal, né? Então, eu tinha amizades que realmente não ajudavam, né? Não ajudavam a minha evolução espiritual. Então, isto impactava muito o meu progresso, né? E, definitivamente, uma religião também não tinha, né? Nem eu, nem a minha família, nós não tínhamos nenhuma religião.
Recebíamos convites, né, frequentes, mas não éramos membros das igrejas, né? Então foi um tempo que realmente o espírito estava realmente perdido, Estava distante. muito distante. Mas como já começam essa jornada? Vocês começaram essa jornada como? Porque você e a sua família conheceram a igreja na mesma época ou foi você primeiro, depois seus pais? Como é que foi? Exatamente. Então nós conhecemos a igreja na mesma época, Uhum. né? Então foi um momento de muita alegria e também tristeza, né? Oh. Então foi uma época em que o meu pai estava enfrentando dificuldades, né, tanto de saúde. Ok. Então, um certo dia, depois dele receber a alta, voltando para casa, ele deparou-se com os missionários, né, os dois homens de gravata e camisas brancas, Uhum. né, eles oferecendo ajuda, né, em querer levar as trouxas que ele carregava para casa, né. Então eles insistiram, então levaram a trouxa até casa. Então tiveram a oportunidade de compartilhar aquele evangelho, aquela mensagem durante a caminhada. E quando chegaram em casa, eles viram que eles tinham filhos também. Então eles decidiram sentar com todos nós. E aí começaram a compartilhar o evangelho, né? Então nós buscamos interesse, né? Porque na primeira vez que nós recebemos essa mensagem, nós sentimos que não, realmente eles foram enviados, porque não tínhamos recebido uma visita como aquela, né, antes. Então isso levantou um desejo, né, um desejo enorme de querer saber mais sobre as mensagens que eles compartilhavam, né. Lembro muito bem da mensagem, primeira mensagem que eles deixaram, né, não foi a restauração, foi o Evangelho de Jesus Cristo. Uau. Né. Então o Evangelho de Jesus Cristo, eles falaram sobre fé, falaram sobre arrependimento, né, 3 princípios de batismo. Então isso despertou nossa maior atenção. Nós tivemos a oportunidade de continuar a receber este ensinamento. Então passaram-se 6 meses, 6 meses. Esse tempo foi um tempo muito trabalhoso, né? Porque precisávamos de habituar, ir à igreja, então, mas eles realmente, porque estavam com o Senhor, eles conseguiram, batizaram toda a família e os meus pais, eles casaram-se, né? Casaram-se comuns e amanhã, dia seguinte, nós batizamos toda a família. Toda a família juntos? Toda a família juntos. Uau, incrível. Yeah. Isso já há quanto tempo atrás? Isso, 13 anos. Há 13 anos? 13 anos atrás, 2013. 2013, E foi difícil assim, vocês serem batizados ou vocês já receberam já o testemunho de que essa era a verdade, o verdadeiro evangelho? Realmente recebemos, né? Recebemos porque a paz começou a reinar em nossa família. A paz começou a reinar, nós começamos a ver que realmente o Senhor ele existe, né? Começamos a ver que o caminho pela qual nós precisávamos trilhar era aquele que os missionários eles ensinaram-nos, né? Então isso trouxe um testemunho enorme, né? Trouxe um testemunho enorme. Além de o convite que eles deixaram para nós, para poder orar e perguntar ao Senhor, nós recebemos testemunho por intermédio da mensagem que eles transmitiram, da forma que eles realmente demonstraram amor, né, para conosco. Exato. Uau, que especial. Especial ouvir esse processo de conversão que vocês passaram junto com a família. É interessante porque vocês conheceram junto, né? Junto com vocês e seus pais. E outras pessoas, eles geralmente conhecem sozinho, né? Muitos jovens eu conheço, muitos retornados. São únicos membros na família, mas é uma bênção você ter conhecido junto com seus pais. Uau! E o que vos levou? Especialmente para você, o que te levou você a decidir? Porque eu sei que vocês tiveram aquele processo de ser ensinado e tudo mais, mas em algum momento nós recebemos a certeza de que aqui eu estou pronto para ser batizado, né? Embora você disse que não fazia parte de nenhuma igreja antes de conhecer os missionários da igreja. O que te fez decidir em ser batizado na igreja? Muito bem. Então, para eu poder ser batizado na igreja, realmente foi por intermédio do Espírito, né? Do Espírito de que maneira? Né? Quando eu visitei pela primeira vez a igreja, eu era muito menor, tinha meus 8 anos, né? Eu frequentava a primária, então tive a oportunidade de
cantar, tive a oportunidade de ter vários amigos, né? Então eu fui ver que aqueles amigos, eles influenciavam-me, né, em coisas mais espirituais que materiais, né? Coisas mais espirituais que materiais. Então isso levou-me a pensar, né, a refletir. Se realmente alguém preocupa-se mais com o bem-estar espiritual e material, quer dizer que eu comecei a procurar o maior interesse, né, das coisas espirituais. Por que as pessoas eles olham mais, ou aquelas pessoas olhavam mais para coisas espirituais, né? Então, passando algum tempo, eu fui ver que depois que eles começaram, os missionários ensinaram, depois de entrar 3 princípios, o dia seguinte que eles vieram, ensinaram sobre o Espírito Santo, né? Que aquelas pessoas que não foram batizados, eles sentem o Espírito Santo, mas eles não têm o Espírito Santo constantemente com eles. Então, naquele momento eu senti que a minha família precisava do Espírito Santo. Né? Constantemente. Não deveria ser algo temporário. Né? Constantemente. Nós não precisávamos receber ou ter o Espírito Santo quando estávamos na igreja. Nós precisávamos, mesmo em casa, né, termos a influência do Espírito Santo. Né? Então, isso fez criar aquela vontade de que eu preciso da companhia constante do Espírito. Eu preciso aceitar o Evangelho e realmente seguir, né, este caminho, porque estes homens foram enviados realmente. Então, isso fez com que eu tivesse aquele desejo, né, de ser batizado. Os meus pais casaram e os meus pais, antes de casar, também eles enfrentavam dificuldades. Mas após o seu casamento, realmente nós vimos milagres acontecendo, nós começamos a ver grandes alegrias, né, na nossa família. Então isso mostrou que o Espírito Santo que buscávamos tanto permaneceu após o nosso batismo. Poxa, então não é por acaso quando nós ouvimos, aprendemos que o Evangelho de Jesus Cristo abençoa as famílias, né? Isso realmente é verdade. Eu consigo ver isso também em você, tanto também na minha vida. Eu também percebi isso, que quando o Evangelho foi introduzido na minha casa, na minha família, alguns hábitos, né, foi mudando. Na época eu me lembro que eu era o único membro na igreja, da igreja na minha casa, e aí, com o esforço que eu fazia de introduzir um pouco do Evangelho lá em casa, criou uma influência boa. Os meus pais também foram batizados enquanto eu estava na missão mesmo. E mudaram muito. Eu fiquei muito espantado quando eu vi essa mudança neles, né? Alguns hábitos que eles deixaram que não eram bons. Tudo isso por causa do Evangelho. Então, eu fui muito feliz por saber que isso aconteceu contigo também. Ok. Maravilha. Muito enorme. E agora, você foi batizado junto com sua família e você até disse que passou pela primária, né? Cantou aqueles hinos da primária. Muito. Sou um filho de Deus. E meu hino favorito era Nefera Valente, né? O Nefera Valente. Não sei essa coisa. Uau, interessante. E o que trouxe esse desejo, então, grande Mário Simões, de servir uma missão de tempo integral? Então, ser anjo para outras pessoas, né? Ser discípulo, ser a pessoa que traz paz, né? Traz paz para famílias, né? Então, aqueles missionários, eles marcaram-me muito, né? Então, eles trouxeram paz em minha família, né? Então, eu queria que fizesse o mesmo, né? Eu quero acreditar que havia muitas famílias, né? Muitas famílias que estavam passando as mesmas coisas que a minha família passava antes, né? Então, eu pensei, por que eu não posso fazer por eles também? Né? Então, aí começou a despertar interesse de servir uma missão do tempo integral, né? Então, eu comecei me preparando muito antes de tratar documentos, essas coisas, ou marcar data para poder ir para a missão. Eu comecei a me preparar antes, né? Então, eu era uma pessoa que eu gostava de ler as escrituras, né? Ler as escrituras para poder ter bases para talvez defender-me, né? Mostrar a doutrina provando com as escrituras, né? Então eu fiquei, se eu querer ir para a missão, eu tenho de me preparar, né? Eu tenho de ter armaduras, né? Então eu estudava muito as escrituras, muito mesmo as escrituras, e que chegou o momento de eu ir para a missão. Eu me senti que
Estava pronto. Já estive pronto, né? Porque tinha a base, né? Tinha a base para poder transmitir para as pessoas e ajudar aquelas famílias que se encontravam em dificuldade a vencer essa dificuldade por intermédio da expiação do Salvador. Então você não precisou ter tudo porque eu acho que muitos eles confundem isso, né? A preparação, às vezes os missionários têm perspectiva, pensam que tem que ter tudo, tem que conhecer todas as escrituras, tem que saber tudo, mas o básico, né? O básico do Evangelho de Jesus Cristo. Aí, se você tem o suficiente, o testemunho suficiente de ser batizado na igreja, acho que você tem o suficiente para ensinar outras pessoas. Com certeza. Né? Então, eu acredito que os outros deviam também pensar dessa forma. Só ter o básico. Com certeza. E tudo também nunca teremos. Nunca teremos tudo. Mesmo quando ir para a missão, mesmo após missão, nunca teremos tudo, né? Porque a aprendizagem nesse caso, ele é contínuo, né? Dia após dia nós podemos ler o livro de Mormon 30, 40 vezes. Né? A cada momento que nós formos a ler, realmente iremos adquirir um conhecimento, né? Iremos adquirir um conhecimento né? Diferente do tempo que nós líamos antes, né? Exatamente. Então, a aprendizagem é algo constante. Então, ninguém tem tudo. Exatamente. Ninguém tem tudo. Faz sentido. Faz sentido. E qual foi a experiência mais marcante na missão? Algo que realmente ajudou você a se transformar, a se tornar quem você é hoje? Muitas experiências, mas irei compartilhar aqui uma experiência, né? Então, realmente na missão houve muitos milagres, né? Muitos milagres, né? Exato. Milagres que os 12 eles fizeram, né? Nós vimos aí, os 12 eles curaram, fizeram andar os coxos, né? Muitas coisas que eles fizeram, né? Então, para coisas espirituais, né? Então, nós curamos. Pode dizer de curar, de pegar alguém que não tem perna e andar, né? Mas curamos espiritualmente. Né? Exatamente. Demos pé espiritualmente. Né? Aquelas pessoas que tinham pé físico, assim, que nós conseguíamos vir, mas que não conseguiam chegar à igreja, eles chegaram. Né? Nós curamos eles espiritualmente. Eles conseguiram estar curados espiritualmente e chegar à igreja. Né? Então, teve uma vez que eu estive com meu companheiro, visitamos uma família em que o seu pai, o pai da família, neste caso, estava incomodado, né? Muito grave. Então nós paramos e pensamos, esta família, eles não pediram bênção para nós. Né? Como nós aprendemos que as bênçãos nele não podem ser doadas, né? Tem de vida. Então, eles não pediram bênção, mas nós nos perguntamos como é que eles poderiam pedir algo sem antes ter o conhecimento. Exatamente. Então nós ensinamos eles um pouco sobre a bênção, né, usando o óleo consagrado. Então eles falaram ok, muito bem, naquele mesmo dia. Né? Então no dia seguinte eles nos pediram bênção. Então nós demos bênção à família, né? Neste caso ao pai. Né? Nós demos bênção a ele e 2 dias depois ele melhorou. Né? Ele melhorou, ele começou a falar, ele não falava, ele começou a falar. Né? Chegou o 4º dia, ele perdeu a vida. Ele perdeu a vida. Então, isto mostrou-nos que o plano do Senhor, né, o desejo que o Senhor ele tinha com aquele pai de família, era aquele. Né? Nós demos bênção, ele começou a falar muito bem. Isso mostrou que a nossa bênção funcionou. Mas o desejo que o Pai Celestial tinha com ele era outro. Né? Então, isto mostrou-nos que milagres acontecem. Milagres acontecem. Nós podemos olhar aquela experiência como algo como um desafio, mas não foi nenhum desafio. Aquele foi um milagre. Né? O Senhor mostrou para a família que Ele opera milagre. E mostrou para a família que quando Ele quer, realmente as coisas acontecem. Nós explicamos à família e eles tiveram a oportunidade de conhecer. E hoje eles todos são membros da igreja, né? Após a morte do seu pai. Né? Quero acreditar que se fosse eles olhassem de uma maneira contrária daquela, eles poderiam se afastar e nem os missionários não poderiam chegar à casa deles. Né? Mas eles tiveram aquele desejo, aquela força de que este foi o desejo do Senhor. Então, para que duvidarmos? Vamos em frente. Eles continuaram. Então, esse foi um milagre. Né? Mesmo após a morte,
eles continuaram, né? Yeah. Olhando firme. Oh, interessante. Interessante. Sabe quando você conta essa experiência de bênção de saúde, você dá uma bênção, a pessoa até melhora, mas depois de algum tempo ela falece, né? Morre. Aconteceu 3 vezes comigo. Isso na missão. 3 vezes. Uma vez, foi mesmo lá em Machixe. Tinha uma irmã lá que estava doente. E quando nós demos a bênção de saúde pela primeira vez a ela tipo, teve a melhor noite de sono naquele dia. E no dia seguinte, parece que ela voltou a pedir novamente uma bênção de saúde. Nós ficamos, não, irmão, nós não podemos fazer isso, já te abençoamos. Ela disse, não, eu quero mais, Helder. E aí, chegou um dia que nós abençoamos novamente. E só que eu senti que alguma coisa aconteceria com ela. E ela já estava num estado mesmo crítico. E pelo incrível que pareça, na manhã daquele dia, no dia seguinte, nós recebemos uma mensagem da filha, dizendo, a irmã tal faleceu. E nós já havíamos sentido que alguma coisa aconteceria. Então, como você disse, algumas vezes isso acontece mesmo pela vontade do Pai Celestial, né? Não porque a bênção não funcionou, sempre funciona quando nós fazemos com poder e autoridade. Mas às vezes é a vontade mesmo de Deus. 3 vezes isso aconteceu. E sempre eu me perguntei, por que o Senhor permitia que as pessoas morressem depois da bênção, né? Talvez é um consolo, uma ajuda para suportar mais a dor. Com certeza. Bem especial. Wow. Incrível. Então essa foi uma experiência que realmente impactou você. Impactou muito, mas muito mesmo. Então, houve muitas experiências, mas essa foi uma experiência que impactou-me. Depois desse desafio, a família ser batizada e continuar a frequentar a igreja, isto foi um milagre, um milagre enorme. Yeah. Então, realmente, então, há vários milagres, tanto como as pessoas que passavam grandes dificuldades de chegar à igreja, eles sentindo que, realmente é o lugar onde eu queria estar, queria estar. Havíamos encontrado pessoas aleijadas, pessoas que viviam muito distante, que não tinham meios para poder chegar à igreja, mas eles se sacrificavam, saindo em casa muito cedo, e chegar à igreja. Então este é um milagre. O Senhor, Ele mostra os seus milagres de diversas formas. Eu quero acreditar desde o início até o fim da missão, vivenciei muitos milagres que, está detalhando, vamos passar muito tempo. Vamos passar muito tempo. Mas eu sei que aconteceu muitos milagres na missão, mas também sei que na missão não é só mar de rosas. Exatamente. Lá não é mar de rosas não, né? Tem desafios, é milagres. Porque é isso, na verdade, essas experiências que vão moldando o missionário, né? Exatamente. Então, teve alguns desafios aí que talvez poderiam ser uma distração. Alguns desafios, os missionários dizem fubecagem. Então, tipo, a fubecagem que acontece mais na missão para você, qual seria? Então, becagem mesmo. Não talvez que você tenha feito, mas talvez geralmente os missionários fazem, né? É mais comum. Realmente, né? Realmente há um ponto muito importante, né? Que nós, como missionários, precisamos olhar. Então, 2.2, né? Permanecer junto com seu companheiro. Este foi o meu maior desafio, né? Quando eu cheguei na missão, porque em qualquer local onde eu deveria estar, o meu companheiro lá tinha que estar também. Então, isso fez com que, algum momento eu me sentia um pouco nervoso. Por que ele deve estar sempre aqui comigo, né? Por que ele deve estar sempre aqui comigo? Há um momento que eu quero refletir, há um momento que eu quero fazer coisas sozinho. Mas por que ele deve estar aqui comigo, né? Então isso tornou-me deixou-me um pouco confuso, né? Deixou-me um pouco confuso, mas eu fui perceber que realmente aquele era uma bênção, né? Aquele era uma experiência que eu poderia colocar em prática hoje. Exatamente. Né? Poderia colocar em prática hoje. Então, há momentos que também
eu falava, por que o celular tem que ter 4 olhos na tela? Porque é a primeira vez em minha vida que eu realmente deveria fazer vistorias, né? Tendo uma de vistorias com companheiros. Essa era a minha primeira vez. Então, isso deixava-me um pouco frustrado, né? Frustrado. Então, olhando um pouco mais sobre o capítulo 1 do Pregar o Evangelho, eu fui me lembrar de qual era o meu propósito lá, né? Na missão como missionário, e qual era o meu propósito antes da missão. Então, fui comparar e eu vi que realmente lá eu precisava de ser realmente o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Então, como padrão missionário, ele não vem para poder realmente nos privar ou para poder fazer com que nós nos sintamos mal, né? Mas vem para poder nos ajudar realmente. Eu já vi várias experiências, eu já tive várias experiências, já conversamos várias vezes com o presidente da missão a respeito de missionários que não estavam a cumprir algo que se repetia, né? Se repetia frequentemente. Que devemos fazer isso, mas por falta de compreensão ou mesmo diligência, não se cumpria. E o fim de tudo, o que era? Regresso para casa. É muito triste ver um companheiro ou um amigo regressando para casa por causa de um simples ato, que realmente nós temos como evitar, né? Mas realmente esses são pontos chaves: tecnologia e companheirismo. Essa é a chave da missão. Eu chamo de chave da missão porque desde o início até o fim não há um padrão que quebrou-se assim, que eu possa ver como o maior desafio para o missionário. Então, se nós conseguimos estar sempre com o nosso companheiro, realmente nós podemos ter testemunha, nós podemos ter a oportunidade de nos aconselhar um do outro. Exatamente. Então, mas se o meu companheiro não está aí, certamente eu posso agir de uma maneira errada, porque não tem alguém para poder me auxiliar, ou alguém para poder me apoiar, ou dizer que não, isso não deve ser assim. Tecnologia também influencia, né, com o companheirismo. Se você não está com seu companheiro, certamente você pode ver conteúdos não apropriados. Então isso pode acabar de um jeito muito errado a sua trajetória missionária. Exatamente. Puxa, então, tecnologia e companheirismo, os maiores desafios que você enfrentou lá na missão. Maior desafio. E falando em companheiros, tipo, só devemos mostrar obediência. Se nós ficamos com companheiros, se os missionários entendem realmente esse padrão, né? Não como uma regra assim para te privar, como você disse, mas algo que vai abençoar a eles. Se eles entendessem isso, acho que muita coisa seria evitada. Muita mesmo, né? Porque eu sei que acontece, como você disse, muitos missionários voltam para casa mesmo antes do tempo, por causa desse padrão. Exatamente. Quando não estão com um companheiro, então alguma coisa errada aí pode acontecer. Com certeza. E facilmente voltam até os dois. Exatamente. E só que os companheiros, eles podem se influenciar, tipo, positivamente, para escolher sempre o que é certo, mas tem algumas vezes que eles combinam para fazer coisas erradas. Para você, porque eu vi que muitos missionários também, né, voltam mesmo por causa disso. Qual é o seu ponto de vista quando os missionários, eles, em vez de juntar os pensamentos para fazer as coisas certas, cumprirem com os padrões, ao invés disso, eles desviam-se, quebram. Ambos. Para mim, é falta de propósito. Né? Falta de propósito. Não é por acaso que nós temos como primeiro capítulo do Pregar o Evangelho propósito missionário. Então, eu me lembro da área de ênfase, né, que o presidente colocou como primeira área de ênfase, concentrar sempre no seu propósito missionário. E agora acrescentou e nas atividades diárias. Né? Em todas as atividades nós precisamos nos concentrar no propósito missionário. Então, se dois companheiros influenciam-se para fazer algo realmente negativo, quer dizer que chamam abominação, né? Então, abominação secreta. Então, isto
Isto, Combinação secreta. combinação secreta neste caso, Exato. combinação secreta, muito bem. Então isso traz algo muito errado, né? Exato. Se tu fazes algo errado e eu estou aí para apoiar você, eu sabendo que está errado, talvez por medo ou por confiança que eu tenho em ti, então isso não ajuda, não vai ajudar tanto para você nem para mim. Como disseste também, que há vezes que voltam dois, né, os dois, né? Eu vi isso muitas vezes. Exatamente, os dois, mesmo que seja somente eu fazendo, né? Por causa do padrão onde você estava, isso já influencia. Quer dizer que você apoiou ou que você deu a oportunidade ao seu companheiro para poder realizar aquele ato. Então, eu acho que é falta de propósito. É falta de propósito em ambas partes. Exatamente. Na verdade, é a primeira questão que as autoridades, a área, até acontece esse tipo de caso, né? A primeira pergunta que eles fazem: onde estava o companheiro? Onde estava o companheiro? Exatamente. E essa pergunta ser respondida bem, o companheiro estava lá, por que isso aconteceu então? Se o companheiro estava lá, então os dois, eles concordaram em fazer isso. Se o companheiro não estava perto, então onde ele estava? Exato. Essa é a chave, é a regra do ouro mesmo. Permaneça sempre com o teu companheiro. Não tem como. Interessante. Sobre os hábitos da missão, Grande Simões. Eu sei que na missão vocês estudam muito a missão, as escrituras, né? Então, também orações vocês faziam demais. Eu não sei quantas orações o missionário faz. E agora que vocês retornou, você acha que está sendo fácil continuar com aqueles hábitos? Como é que está sendo? Realmente, os hábitos deles, eles não estão sendo fáceis, na verdade, né? Exato. Sendo honesto, não estão sendo tão fácil assim. Estudar, principalmente estudo das escrituras, né? Então, mas é algo muito importante, né? Na missão, nós estudávamos quase todos os dias. Frequentemente, nós tínhamos um momento de estudo pessoal, né? Então, agora é bem normal, né? Para mim, pessoalmente, eu passando um dia, né, sem fazer estudo, realmente estudo. A leitura, a estudo. Realmente estudo. Tem diferença. É muita diferença. Realmente estudo. Posso passar um dia, 2 dias sem fazer estudo, né, pessoal. Então, isto por quê? Porque não há justificação dizendo área acadêmica, há sempre tempo para tudo, né? Tanto como para coisas espirituais. Mas eu acho que a falta de entendimento, talvez, em mim mesmo, de compreensão de como devo estar, a me adaptar mesmo aqui em casa, está sendo um pouco difícil, né, para poder agenda, né? Metas e planos. Exatamente, planejamento. Está sendo um pouco difícil. Eu tenho estabelecido metas, metas e planos, mas para estudo é um pouco complicado para mim, na verdade. Talvez por causa de tempo mesmo, assim. Tempo. Correrias. E a minha rotina é um pouco puxada. Mas como disse antes, não é justificação para o estudo das escrituras. Nós fizemos o My Plan, né? Nós estamos a voltar, nós fazemos aquele plano. Como nós vamos manter a nossa área espiritual, né? Nossos hábitos da missão, estudo. Nós escrevemos aí alguns planos. E é difícil implementar, né? Esses planos aqui. Torna-se um pouco difícil. Torna-se difícil, na verdade. Torna-se difícil, mas com persistência é possível. Ok. Sabe, algo talvez pode ajudar. Eu tenho feito isso com muitos dos meus companheiros que serviram comigo na missão. Ok. E alguns deles, nós nos ligamos alguns dias e nós temos feito tudo com o companheiro. Ok. Até com um dos meus companheiros, que eu faço mais com o Elder Mota, que está em Brasil agora. Ok. Eu ligo, ele às vezes liga, eu ligo, eu não estou entendendo essa parte do bem, segue-me, podemos estudar junto, aí a gente tem aquela videochamada no WhatsApp, conversamos, lemos juntas as escrituras e tem sido muito eficaz mesmo em poder realmente estudar as escrituras e ser fortalecido. Então,
Também uma dica, né? Manter o contato com os companheiros. Com companheiros. Ajuda mais quando você tem um puxão. Com certeza. Apoio. Isso é muito bom. Mas é bem importante esses hábitos. Com certeza. Que a gente mantenha. Uau, interessante, então. E já está encontrando aí alguma parceira, namorada? Já tem uma em vista? Está sendo difícil, né? Digamos que é um pouco difícil, mas não é impossível, né? Então é necessário cada um procurar a sua ema por si mesmo. Emma Smith. Exatamente. É necessário, né? Mas ainda estou neste processo. Nesse processo. Realmente. Acredito que em breve. Né? Já tem algumas na lista, já está a cortar algumas. Já estamos a fazer isso. Já estamos nesse processo. Retornados que voltam da missão. Tipo, alguns, como eu, assim, já voltei há 1 ano. Acho que já não tem mais prazo. Acho que o brilho já diminuiu, não sei. Mas os que voltam recentemente, as sisters, os elders que estão a voltar agora, vocês têm um brilho, assim, já diferente, né? As sisters que já estão aqui há muito tempo, os elders também, quando os olham, né? Vocês que estão aqui, que voltaram já há pouco tempo, olham para vocês e veem um brilho, uma luz, um manto missionário ainda está lá. E manto missionário chama a atenção, né? Mas é um tempo que precisamos de muito cuidado. Tem que aproveitar bem, com sabedoria. Com sabedoria, pois é. Com sabedoria, senão, o adversário vai nos levar. Exato. Muitas meninas atrás. Muito cuidado. A tentação é enorme. A tentação é enorme. Nós precisamos realmente fazer ver com as nossas próprias investiduras, né? Exatamente. Precisamos lutar contra o adversário. Precisamos, manter-se firme aos convênios. Com certeza. Porque nem é fácil os missionários. Uma vez, um presidente ele me perguntou assim: Ei, Jamal, se você pudesse, dos mandamentos, né, que existem, todos os mandamentos que nós temos, que o Pai Celestial nos deu, se você pudesse tirar um deles, tipo, excluir aqui, esse aqui, não queremos mais, qual seria? Adivinha só o que eu falei? A idade. Castidade. Castidade, ele falou por quê? Disse, presidente, muitos jovens estão a cair por causa de castidade. Cícero, Elvis, outros membros caem por causa de castidade. Esse mandamento é um mandamento forte. Não é por acaso que na hierarquia, né, vem lá ele no segundo lugar, depois de derramar sangue inocente. Então eu falei, seria castidade. Ele falou, então, se você escolheu esse, isso significa que você está tendo dificuldade com esse mandamento. Isso significa que você tem que trabalhar mais firme para vencer essas dificuldades. Eu falei, mas não só comigo, mas todos, né, passam por isso, tem esse desafio. Às vezes nem chegamos mesmo de quebrar, assim, mas aqueles detalhes aí são bem importantes. Com certeza. Sim. Esse mandamento é um desafio para os membros mesmo. Com certeza. Uau. Mas tudo bem, grande Simões. Nós estamos mesmo na reta final, né, da nossa conversa. Gostaria de ouvir de você. Eu acredito que o pessoal também gostaria de ouvir disso. E sempre nós gostamos de pedir um conselho, né, para os missionários retornados. Você consegue ver? Você voltou já há quanto tempo? 2 meses já está? Não, 1 mês e algumas semanas. 2 semanas. É? 2 semanas por aí. Semanas. Então você está muito fresco. Muito fresco. Propósito missionário também ainda está aí bem fresco. Muito mal. Ainda se lembra? Com certeza. Com certeza. Eu que dá desafio dele ficar aqui, mas você pode citar. Não tem problema. Qual seria o propósito missionário? O nosso propósito missionário é convidar as pessoas a chegar-se a Cristo, ajudando-as a receber o Evangelho restaurado por meio da fé e em sua expiação, do arrependimento, do batismo, do recebimento do dom do Espírito Santo e da perseverança até o fim. Bem firme. Está fresco. Exatamente. Convidar as pessoas a chegarem-se a Cristo, ajudando-as a receber o Evangelho restaurado. E bom, então você teria um conselho para os missionários em perspectiva, que estão se preparando para a missão, e também para os que já retornaram, né, que estão também enfrentando desafios. Qual seria o seu conselho que você daria para essas pessoas? Ok.
Então, começando com os missionários em perspectiva, né? Então, realmente, dizer que continuem, né? Essa é a melhor escolha, né? Melhor escolha. Não vai ser fácil, não vai ser fácil, mas não é impossível. Precisamos coligar Israel. Então, nós, como santos dos últimos dias, nós precisamos de levar esta mensagem para os demais. Então, nós, como missionários em perspectiva, nós precisamos. Não podemos olhar muito para os desafios que vamos lá encontrar. Vamos olhar para o sucesso pela qual nós queremos alcançar. Então, isso vai nos ajudar realmente a pensar onde nós queremos chegar. Desafios sempre vão ter, né? Talvez com o companheiro que nós temos aqui, tecnologia, mas não desistem. Não desistem, porque esta é uma oportunidade única. 2 anos, mas muito importante. Exatamente. Muito importante. É que nem um ovo. Um ovo na mão. Estes 2 anos são ovos na mão. E se realmente nós segurarmos bem, realmente vamos passar esses 2 anos com aquele ovo. Mas se realmente não pudermos segurar, não seguirmos as instruções dadas, realmente vamos fazer com que aquele ovo quebre. Então, isto nós precisamos aplicar como missionários em perspectiva, preparação, tanto como psicológica, em diversas maneiras, para que nós possamos levar esta mensagem aos demais da melhor forma. Exatamente. Então, para os missionários retornados, algo que eu acho que precisamos novamente, precisamos... Agora você já está incluído, já. Exatamente, precisamos aplicar realmente, é pensar, né? Nós lá na missão nós tínhamos um propósito, este que acabei de citar aqui. Então, nossa volta para casa nós precisamos ter um propósito. Aonde nós queremos chegar? O que nós devemos fazer para podermos chegar neste ponto? Metas e plano, capítulo 8. Metas e planos. Nós precisamos aplicar isso, né, para que nós possamos alcançar as nossas metas. Nós precisamos elaborar planos. Não podemos esperar líderes. Né? Não podemos esperar líderes. Realmente eles vão estar aí para poder nos apoiar. Às vezes talvez não. Né? Mas nós precisamos, nós como jovens, né? Eu olho a missão como uma formação. Exatamente. Eu olho a missão como uma formação. Nós precisamos levar aquela formação e aplicarmos aqui nos nossos dias. Tá? Então, isso vai nos ajudar realmente a sermos independentes, autossuficientes. Né? Este foi tivemos aulas, né, no fim da missão. Né? Falou um pouco sobre isso. Nós precisamos criar redes de contatos. Exatamente. Né? Nós não podemos parar, porque talvez líderes, talvez alguém que nos prometeu. Não. Nós precisamos ir atrás para os nossos próprios objetivos. Para o que não tem objetivo, eu convido, né, para que possa realmente estabelecer uma meta. Né? Olhar para onde ele está, onde quero chegar. E como? E como chegar. Então, isso vai ajudar muito o nosso crescimento. Né? O nosso crescimento, para que o nosso brilho do missionário retornado mantenha. Né? Então, isso para mim também. Né? Preciso aplicar. Estou aplicando. Preciso aplicar. Não é somente vamos estudar assim, vamos nos formar, mas enquanto estamos a estudar, não podemos estar parados. Né? Não podemos ter um tempo livre, né? muito grande, muito elevado, né? Porque isso vai trazer distração. Exato. Então nós precisamos encher a nossa agenda, né? Encher a nossa agenda. Da mesma maneira que estava na missão, vamos encher com outras atividades que vão resultar, vão dar grandes frutos no futuro. Então, este é o meu ponto, né? Um ponto de vista para que nós possamos estabelecer meta. Todos nós estabelecermos uma meta para podermos alcançar no futuro. Com certeza. Uau, que poderoso. Poderoso mesmo. Então, esse é o conselho do grande Elder Simões, né? Mário Simões, para todos os retornados e também os missionários em perspectiva. E esse foi o nosso episódio de hoje, meus amigos. Espero que vocês sejam
realmente bem nutridos com essas palavras, esta conversa que tivemos aqui, que realmente me tocou. Pude sentir o espírito com o grande Helder Simões. É sempre bom estar aqui com os missionários retornados, ouvir suas experiências, saber como está sendo a vida, né, pós-missão. Sei que não é fácil, nós estamos aqui todos trilhando esse caminho estreito e apertado, mas com a ajuda do Salvador, a sua expiação, nós podemos vencer tudo isso. Então, se você está assistindo até agora, isso significa que você está curtindo, você está gostando, né, do conteúdo. E, por favor, deixe um like, também se inscreva neste canal, ok? Mande esse vídeo, compartilhe com seus amigos, para que eles também possam sentir esse espírito, ouvir essa conversa. Então, deixe o seu like, inscreva-se, subscreva-se no nosso canal, né? E faça aquela ajuda que nós precisamos. Maravilha, então, grande Simões, assim foi o nosso episódio e gostamos de ver você mais vezes aqui. Ok, tá bom? Muito obrigado. Yeah. Mais vezes aqui. Exatamente. Então, é isso aí, pessoal. Fiquem bem. Tchau! Tchau.